Filho de imigrantes japoneses, começou bem cedo a trabalhar com seu pai lá no Paraná. Como aconteceu com 70% da população brasileira, a família toda teve que largar o campo para vir para São Mateus, periferia paulistana, em 1970. Ele se formou em Direito e Administração e hoje é deputado estadual pelo PTN. Deputado Pedro Cacá é o nosso convidado do programa Autorretrato de hoje. Seja muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, muito obrigado de ter essa honrosa oportunidade de estar me apresentando a todos aqueles que depositaram voto na minha pessoa e aqueles que poderiam avaliar, independente de ter votado ou não, um mandato de alguém que se propõe a ser o representante do povo paulista. Bom, deputado, eu já vou começar então perguntando ao senhor, essa introdução que eu fiz aqui, filho de imigrantes japoneses, nasceu lá no Paraná. Qual cidade? Nova Esperança, é próximo de Maringá, antiga Capelinha, é uma pequena cidade que está dentro do noroeste paranaense. Aí teve até os 13 anos de idade trabalhando? Eu vivi quase até 13 anos, 12 anos e alguma coisa, e vim para São Paulo por essa razão de uma situação difícil na agricultura que o Paraná passou naquela época. Aí chegou aqui em meados dos anos 70. O senhor já foi direto para a Zona Leste? Na verdade, eu fiquei um ano na Vila Formosa, Tá. né, na casa dos meus tios, e depois disso acabamos com que toda a família viesse para São Paulo, e aí sim fui morar em São Mateus, 1971. 1971. Foi difícil? Como é que foi essa época, deputado? Olha, a grande dificuldade foi morar numa grande cidade, que eu não estava acostumado, porque eu realmente, até 12 anos, eu morei na zona rural. O meu vizinho mais próximo morava aqui, tipo 1 quilômetro. Então, eu não tinha vizinho, morava exatamente numa condição bastante da natureza, bucólica e tranquila. E de repente eu caio aqui na selva de cimento. De cimento, de pedras, de carros, de barulho, poluição, né? Isso. Família grande, como é que era a família do senhor? Olha, eu sou de uma família de 9 irmãos. Infelizmente um faleceu e hoje somos em 8. Meu pai e a minha mãe também já foi para o outro plano. Então, graças a Deus, ainda a nossa família, numericamente, é muito grande. E todos vieram para cá naquela época? Como é que foi essa vinda? Ou aos poucos? Então, aos poucos vieram eu, a minha irmã e o meu irmão mais velho, o primogênito. E no ano seguinte, a família toda veio para São Paulo. O senhor falou aí dessa adaptação aí que foi tudo muito estranho. Saiu de um vizinho de 1 quilômetro aí de distância, de repente chegando aqui na selva de pedras. Assustador. No começo... Opressor. Não vou falar opressor, mas é algo muito diferente. E para me adaptar a tudo isso, realmente passei por um bom tempo, né? Dos filhos, o senhor estava onde? Mais velho, mais novo? Eu sou do meio. Do meio, do meio. O recheio. Sou aquele que consigo assistir dentro dos polos, do mais velho até a mais nova, né? Opiniões, e por isso eu acredito que escutei bastante e aprendi muito mais, talvez, tendo essa visão, digamos, polarizada. Eu vou falar que o senhor era o filho do bom senso, no meio termo, né? Nem muito lá, nem muito cá, o filho do bom senso. Olha, eu diria, não sei se seria bom senso, mas é que tive senso de todos. E como todos têm bom senso também, então foi a síntese de todos que poderia até concluir que também é um bom senso. Um bom senso. Deputado, antes de eu chegar aqui na sua trajetória de como foi aí esse caminho que o senhor trilhou aqui em São Paulo, está conosco até hoje, vou perguntar algo curioso. Deputado, eu apresentei o senhor como Pedro Cacá. A gente espera um nome bem oriental vindo aí no sobrenome. Mas daí eu recebo a informação que, na verdade, o nome do senhor é Pedro Masami Kikudome. Kikudome. Isto. E aí, Pedro Cacá? É o seguinte, o Cacá é apelido do meu irmão mais velho. E aí ele montou um escritório chamado Cacá Imóveis, que até hoje existe. Tá.
No entanto, como ele já tinha profissionalmente um caminho bastante traçado, era difícil desempenhar as duas atividades. E como a imobiliária começou ainda quando eu estava prestando vestibular para o direito, assumi a gestão de todo o escritório e daí eu era conhecido como Pedro da Cacá Imóveis. E foi abreviando até que tornei Pedro Cacá. Geralmente os sobrenomes têm os sobrenomes japoneses têm uma explicação junto com a natureza, né? Alguma coisa da natureza, enfim, com montanhas, árvores. O senhor sabe o significado Sei perfeitamente. Na verdade, Pedro, É? porque os meus pais, depois de um determinado tempo, converteu-se no cristianismo, né? Adotou, embora todos os japoneses tenham uma raiz profunda no budismo e no shintoísmo, Sim. que é algo que muita gente da população talvez não conheça. Não conheço. Mas budismo todos, pelo menos, já ouviram falar. E meu pai, quando foi para o Paraná, abraçou o cristianismo. Então, Pedro vem do fato de eu ter nascido na época das festas juninas. Na verdade, o meu nome deveria ser João, porque nasci na véspera de São João. De São João. Mas como meu pai já tinha batizado o meu irmão, que infelizmente Deus o levou, o Hidetoshi, ele foi batizado de João. Então, qual era o santo mais próximo? São Pedro, dia 29. Então, eu já comecei assim, dando um certo trabalho, nascendo antes do dia 29. Agora, Masami significa vencer a si próprio. Masami significa vencer a si próprio. A si próprio. Ou seja, é um pouco da regra socratiana, seja você a própria medida, né? Eu preciso vencer e superar tudo aquilo que ainda é necessário para chegar à perfeição. E o meu sobrenome, Kiko Dome, na verdade, no Japão tem uma flor chamada Kiko, que é uma flor muito bonita. E o Dome é paralisar naquele momento fantástico, encantador, quando a flor desabrocha. O momento, digamos, mais mágico. Resplendoroso. Exato. Que é a flor, que é o processo de reprodução, da beleza. Ela abrange vários aspectos filosóficos. Então, eu tenho esse sobrenome e no meu nome nipônico, eu sempre estou desafiando a mim mesmo. Eu sempre estou pensando, será que eu fiz o meu melhor? Olha só. Esse é o meu desafio, vencer a mim mesmo. Que poesia, deputado. Que história. Eu dou isto aos meus pais, o mérito de ter escolhido esse nome para mim. Foi marcante e é marcante até hoje. E desafiador e contestador até hoje. Assim, um sobrenome não é um peso, é algo que o senhor carrega para o resto da vida e sempre repensando e refazendo e reconstruindo. Ele me impulsiona. 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 Sempre me lembro do Pedro, que é forte, na pedra. Da pedra. Né, onde tudo foi construído. O alicerce do grande castelo, de todas as obras tem que ter pedra. Por isso que quando vem muita pedra no meu caminho, que são as adversidades da vida, eu, ao invés de, no final, reclamar, eu tenho que dizer, meu, muito obrigado, porque as pedras me ajudam a construir uma obra melhor. E como o Masami faz parte dentro dessa mesma linha, eu tenho que superar os meus defeitos, os meus vícios, as minhas limitações, os meus fracassos, para que, com isto, eu cada dia me torne uma pessoa melhor. Uma lição, é uma lição. É uma lição que eu ganhei como um legado dos pais. De modo que eu não considero outras pessoas né, como parâmetro de mim. Né? É também uma visão socratiana. Você não pode ficar medindo, porque outro não fez, então, ou porque outro fez mais. Cada um tem o seu limite, o seu potencial. Aquele que pode fazer só 10, faz sendo 10, ele fez 100%. Outro que pode fazer 100, só fez 50, fez 5 vezes mais que 10, mas ele só fez 50%. Então, essa é uma regra que, desde criança, eu trago como um alerta e eu acho que ainda falta muita coisa. Então, estou ainda nesse processo. Falando, então, nisso, deputado, sobre essas metas
quem pode 10 faz 10, são as metas, os topos para serem atingidos. O senhor é advogado pela São Francisco. Sim, eu sou da turma de 81, tive um colega de turma que é o Pedro Dalari, que também foi da casa, né? Logo quando ele se graduou, ele tornou-se vereador, né? E hoje estou, da minha turma, talvez o único que está aqui nessa casa, né? Porque a São Francisco é sempre um baluarte da democracia. É um berço, né? Incrível. Onde eu aprendi o contraditório, respeitar a opinião, ainda que contrário, para que com isto evolua. Então nós temos a hipótese e a soma de duas hipóteses, que são opiniões divergentes, contraditório, a sua síntese tem que ser melhor. O senhor, quando se formou em Direito, já pensava, já surgia dentro do senhor essa vontade política? É meio que natural ali dentro, né? Não, na verdade foi assim. Como eu disse, a Cacá Imóveis era um escritório, é um escritório imobiliário e precisa de advogado. Então, como eu não tinha condição de contratar nenhum advogado, eu entendi que tinha que fazer o direito para poder prestar um serviço de qualidade. E nisso, então, eu fui aprender a técnica do bom direito. E como também, na época, eu pude fazer o curso de administração pública na Fundação Getúlio Vargas, eu acabei fazendo as duas simultaneamente, no momento de uma grande mudança no regime político. Naquela época, o governo estava em poder dos militares e havia aquele processo de reabertura. Eu vivi estava no finalzinho ali, né? Peguei assim, não foi bem um finalzinho, é quase no final. Foi quando muitos grandes homens voltaram para o Brasil e o centro acadêmico da Getúlio Vargas foi onde todos eram recebidos. Eu tenho aqui a informação, além da forte influência dos pais, Sim. teve a sorte, o mérito de ter excelentes professores de renome nacional. Sim. Como o senador, hoje vereador, Eduardo Suplicy Matarazzo, o ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, Paulo Sandrone, chefe de gabinete da prefeita Luiz Erundina, Walter Barelli, presidente do DIEESE. Sim. São professores. Yoshiaki Nakano. Maurício Trachtenberg. Plínio de Arruda Sampaio. Celso Antônio Bandeira de Melo Filho, que foi vice-reitor da PUC. Eu tive, assim, gigantes, fora aqueles que... Não dava medo? Olha, eu olhava aquilo com muita satisfação. Tanto é que, para eu poder... eu não podia tomar uma DP, porque eu fazia direito à noite e administração de manhã. Se eu tivesse uma dependência numa matéria, eu comprometeria o outro curso. Então eu tinha mais essa? Eu tinha essa. E no período da tarde eu ia trabalhar na Cacá Imóveis. Na Cacá Imóveis. Para ganhar o meu sustento. Na verdade, hoje, como deputado estadual, é a primeira vez que eu tenho um registro, porque eu costumava falar, era um desempregado estrutural. E hoje eu tenho 44 milhões de patrões. 44 milhões de patrões. É a primeira vez que estou recebendo, no caso, através do Olerite, um salário. E como é que é isso para o senhor aí, com 44 milhões de patrões, olha, nessa casa? Eu tenho que entender o seguinte, porque tudo que é pago a qualquer servidor público é pago com o dinheiro do povo, através dos seus impostos, tributos e taxas. Eu, mais do que nunca, como gestor que sou dos meus negócios privados, eu tenho que dar muito valor ao que é o erário público. Ser eficiente, multiplicar para que o resultado seja melhor. Não estou aqui contestando ninguém, apenas eu disse que isto é um desafio meu e eu preciso fazer isto. Antes de chegar aqui na Assembleia Legislativa, como é que foi a caminhada do senhor política? Eu foi assim, durante esse período, como lhe disse, período acadêmico, tanto é que quando eu concluí o meu curso de graduação, eu não fiz nenhum curso de mestrado, pós-graduação, nada disso. Eu tinha que trabalhar. Tinha que já botar em prática tudo que aprendeu. Ganhar meu sustento. Então, ficou plantado no meu inconsciente aquilo que, somado dentro de uma educação de berço familiar, todo filho japonês
recebe o seguinte: você precisa tornar-se um homem bom, um homem importante, né? Um homem cumpridor das obrigações. Vou falar em japonês, erai. Erai hito. Hito é gente, erai é essa pessoa importante. Não de cargos importantes, mas de ter uma importância para a sociedade. É uma consciência coletiva, é uma visão coletivizada da vivência em grupo. Somado com o que eu vi nesse grande laboratório político, que foi a Getúlio Vargas e a São Francisco, eu acho que deu assim uma química que me fez remeter para essa postulação política. O senhor ainda mantém vínculo com a parte administrativa do senhor, com os seus negócios? Olha, A pergunta é se dá tempo. é muito pouco. Não é do jeito que eu gostaria, mas também criei uma estrutura, porque na realidade você nunca governa sozinho. Você tem que saber delegar, saber escolher bem os profissionais, valorizando-os para que eles possam ter um bom desempenho. Para você ter uma ideia, eu falei aqui que o conceito de empresa, a empresa, no Japão não existe essa contundência de luta de classes, como Marx e seu contemporâneo, né, o Engels, escreveu no Manifesto Comunista em 1848. As relações trabalhistas, naquela época da Revolução Industrial na Inglaterra, era uma relação muito cruel. E por isso dá para explicar e entender. Eu até fui na biblioteca onde os dois escreveram o manifesto, né, lá mesmo? em Manchester. Eles escreveram numa biblioteca em Manchester. Eu fui lá com a minha filha, né, para mostrar para ela de onde nasceu esse manifesto. Mas lá no Japão, as empresas, e o conceito de empresa é um pouco diferente. As relações de luta de classes não é igual. Toda pessoa entra numa empresa e não existe outra atividade. Ele começa e termina na empresa que ele escolheu. Então, essa relação é uma relação um pouco diferente. Precisa conhecer diferente, né? Precisa conhecer um pouco essa cultura para poder entender o Japão de hoje. É um país pequeno, todavia é a segunda ou terceira maior economia do mundo, onde depende tudo de importação dos produtos primários, commodities, né? E, no entanto, exporta tecnologia. Porque tem algumas coisas no Japão que é importante. Por exemplo, a importância da educação. Lá, até a Segunda Guerra Mundial, ninguém poderia ver o imperador, o rosto do imperador. Era mais ou menos como Luís XIV, o Rei Sol, que todo mundo tinha que abaixar quando ele estava passando. O único que poderia ver no Japão era o professor. Olha só. O rosto, o único, né? Isso é um fator. Outro fator, essa relação de que a empresa é algo onde tem a divina presença do Senhor, ou a presença do divino, portanto um lugar sagrado, porque de lá você tira o sustento de todos. A empresa lá então passa a ter uma função altamente social, que é o que talvez poderia ter um pouquinho dentro da estrutura brasileira, que talvez com isso muitas desigualdades poderiam ter diminuído. Então, na escolha de pessoas que trabalham comigo, eu tento passar um pouco disso para que eles amem, adorem e sejam felizes onde estejam trabalhando. Não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa, mas até agora, quem começou tentando salvar 43 postos de trabalho em 1999, quando eu tirei o terno e a gravata, deixando de ser advogado e ser gestor, hoje eu cuido mais de 1.500 pessoas, 1.500 famílias. 1.500 famílias? 1.500 famílias. Uau, uau. Hoje o senhor agora, na verdade, está ampliando isso daí, está reverberando, então, que veio para o Estado. O discurso que meu filho fez no dia de posse, ele falou assim: pai, tu cuidasses muito bem de nós, e nós temos orgulho disso. E agora, eu sei que o senhor vai cuidar da família paulista. Não sei se eu vou ter tamanha capacidade, porque é um desafio muito grande.
mas qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu vou estar sempre olhando com essa ótica. Eu quero trabalhar, na verdade, como sempre fiz, pensando em família. E a família necessariamente não é apenas de consanguinidade. É muito mais do que isso. No Brasil, que é um país extremamente rico nas etnias, nós temos nesse universo povo do mundo inteiro. É o lugar onde nós podemos dar o maior exemplo de paz para o mundo. A gente já oferece alegria. Você vê que o povo brasileiro é alegre. Até nos momentos mais difíceis ele consegue contar uma piada. Transforma um momento difícil, de angústia, e troca por uma piada. O brasileiro tem essa capacidade. Falta algumas coisas. Colocar um pouquinho mais de seriedade, mais planejamento, mais formação intelectualizada, capacitando-os para que a gente então não exporte apenas produtos primários, né, importando de lá produtos de tecnologia. Nós temos que inverter um pouco isso. Deputado, o senhor tem esse aprendizado, pelo que eu vejo, de berço, pelo que eu vejo de estudos e pelo que eu tenho de informação aqui em viagens? Olha, a minha maior extravagância foi viagem. Eu, por exemplo, naquela época, quando eu fazia o meu curso, na época acadêmica, os meus amigos tinham um pouquinho mais de condição do que eu. Na verdade, São Mateus, muitos nem conheciam onde era São Mateus. E estudei aqui, junto com a elite, não paulistana, a elite brasileira. A Fundação Getúlio Vargas não é qualquer um que consegue entrar lá, porque, primeiro, a mensalidade naquela época era caríssima e ainda hoje é. Ainda hoje é. É. E é bem seletiva. Para prestar conseguir uma vaga na São Francisco, a pessoa tem que estar muito bem preparada. E geralmente as pessoas bem preparadas teve boa escola, no ensino fundamental. Então era uma elite. Não que todos eram da elite, mas Sim. é uma elite. Elite intelectual, elite econômica, elite Sim. social. E eu ficava vendo eles viajando para fora, e eu falei, já que eu não posso ir até outros países, foi uma aventura que eu fiz naquela época. Viajei o Brasil todo, do Chuí a Oiapoque, leste a oeste. Como eu disse, o aprendizado tem que ter tato, tem que sentir, tem que ver, né? Então eu viajei o Brasil inteiro naquela época de carona, na boleia de um caminhão, comendo arroz carreteiro. É mesmo? Dormi no relento, em cada lugar que você não imagina. Isso foi fundamental na minha formação. Surpreendente, eu não imaginava que o senhor ia contar essa história. Eu pensei que Vivi foi de isso. carona, um caronista indo na boleia de caminhão. Ia para o Ceasa e cada vez encontrava um. Para onde você vai? Vou para tal lugar, vou para Brasília. Então é para onde eu estou indo. Vou para onde? Juiz de Fora, é para lá que eu estou indo. Eu fazia a viagem de acordo com o roteiro do motorista. A mãe do senhor ficava como? Olha... Cadê meu filho? Não sei, pegou carona num caminhão aí, tem Uma outro vez lugar. eu fiquei quase 3 meses, quase que perdi o semestre naquele ano, em 1980, quase perdi. Eu saí em começo de julho e cheguei quase em setembro, já estava no período de provas. Mas hoje essas informações, essa vivência, fizeram do Pedro o deputado, o filho, o pai, enfim, quem nós estamos conhecendo agora. Na verdade, ele contribuiu. Contribuiu. Porque não adianta eu ler Paulo Freire, Gilberto Freire, Érico Veríssimo, Celso Furtado, Francisco. A realidade, embora por mais que eles são brilhantes autores, e através do livro a gente chega ao conhecimento, Sim. mas somado com o que você está vendo e sentindo, é uma relação muito mais profunda. Depois que acabei tendo uma condição melhor, eu hoje pego meus filhos a tiracolo, peguei eles e viajei pelo mundo afora. Você comentou agora aí com a sua filha, estava lá na Inglaterra, em Manchester, né? Se você perguntar, os 3 filhos que eu tenho conheceram toda a Europa, parte do leste europeu, a China, o Japão, a África do Sul. Levei-os até Soweto, onde Mandela morou na época da infância.
Levei agora em Atlanta, onde... Na Georgia, nos Estados Unidos? Onde o Martin Luther King, eu ia falar Mandela. Então, onde Martin Luther King pregava. Tem a casa dele, tem tudo. Então, a viagem cultural também. E isso ajudou bastante, inclusive, na formação dos meus filhos. É a extravagância que eu sempre fiz. É a extravagância que eu sempre fiz. Deputado, a gente está nos minutinhos finais aqui do programa e eu preciso perguntar, o senhor pegou agora, faltando aí 2 anos para o mandato, não iniciou o mandato desde o início, veio agora no lugar de outro deputado que saiu, o deputado Igor Soares, né? Igor Soares. O senhor teve uma certa resistência quando foi avisado, chamado? Na verdade é o seguinte, em 2014, quando eu postulei a uma vaga, as minhas condições eram diferentes da de 2016 ou 2017. As coisas mudam. Nada é igual 1 minuto depois. Tudo muda, tudo altera. Então, tinha 4 fatores que me pegavam. Primeiro, a saúde. Então, eu sempre pensei, nada pode tirar minha saúde. E outros 2 valores que são muito importantes eram família e empresa. Eu tenho uma responsabilidade social. Eu não estou no negócio para ganhar dinheiro apenas. Embora estejamos no mundo capitalista, eu tenho uma função social. Sim. E a 4ª, se eu consigo de forma decente cumprir com eficiência, impessoalidade, probidade ao cargo público. São 5 os requisitos. Eu não posso prevaricar, receber erário que é o dinheiro público, e não fazer, não corresponder. Então eu estava declinando para que o meu próximo assumisse o lugar. Naturalmente que na conversa, na discussão política, me convenceram de que eu deveria assumir, e caso, na minha autoavaliação rigorosa, eu não estiver cumprindo com esses 4 fatores, então eu posso tomar uma decisão. Mas antes disso, todos pediram para mim, pelo menos tentar. E foi aí que acabei, então, no dia 19 de novembro, tomando a decisão. Não foi no dia seguinte à eleição do Igor. Passaram 45 dias. Mais de um mês. 45 dias. Olha, deputado, o que eu posso dizer para o senhor é que as portas daqui estão abertas. Sim. Que os 45 milhões, quase 45 milhões de paulistas estão aqui precisando, almejando e querendo cada vez mais políticos, gestores, seres humanos como o senhor. Olha, eu não quero tecer nenhum comentário crítico aos meus pares, até porque não é essa a minha finalidade. Mas sim eu quero apresentar quem eu sou e como eu sou, na íntegra, tentando ser verdadeiro comigo mesmo. Essa é a eloquência, está exatamente em você ser o que você é. Perfeito. Esse tem que ser o melhor discurso. Perfeito. É você ligado ao que você faz e tornar, se possível, um exemplo para outros seguirem. Então eu tenho uma grande responsabilidade. Vamos acompanhar juntos aqui, então, por favor, até o final. Por favor. Deputado, muito obrigada pela sua participação, por contar um pouquinho da história do senhor aqui, dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente, para que a gente saiba agora quem é mais um representante nosso aqui dentro da Assembleia Legislativa. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Silvia. E toda vez que for convidado, virei com muita honra e vontade de expor meus pontos de vista, minhas ideias. Por favor, isso será. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom, o programa Autorretrato vai ficando por aqui. Nós temos um encontro na nossa próxima vez aí. Até lá. Tchau.